Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Camila, sou nutricionista do Espaço Viver Bem da Unimed Uberlândia e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre a nutrição e a cirurgia bariátrica. E aí, quero começar fazendo uma perguntinha para vocês. O que é alimentação para você? No processo de cirurgia bariátrica, muitas dúvidas surgem, né? A gente fica naquela expectativa de como vai ser, de como a alimentação vai ser, e às vezes a gente esquece de fazer uma pergunta simples: do que a alimentação representa para você? Porque a alimentação, pessoal, ela não é simplesmente fornecer energia, envolve outros sentimentos, outras questões que também são muito importantes. Então eu trouxe aqui para vocês algumas coisas que a alimentação pode representar. Então ela pode representar amor. Então, por exemplo, quando a mãe amamenta, isso é um ato de amor com o filho. A alimentação, né, é um ato de amor com o bebê. Pode representar cuidado, prazer, né? Então a alimentação ela tem essa função de nos causar prazer também, né? Então quando a gente está comemorando, né, a gente tem sempre a comida envolvida nisso também. Saúde, então a gente tem que buscar alimentos que não alterem a nossa saúde, não levem a prejuízos à nossa saúde, que nos nutram e que nos traga ainda mais saúde. Nutrição, felicidade, conforto, enfim, equilíbrio, né? Então, temos que pensar na alimentação não só como algo que vai gerar ou não emagrecimento, que vai gerar ou não ganho de peso, mas um equilíbrio de todas essas questões, certo? E isso, pessoal, é muito importante no processo de se entender no processo de cirurgia bariátrica, tá? Porque a gente pensa a alimentação no pós-cirúrgico como algo somente com o objetivo de gerar emagrecimento. Porém, todas essas questões que eu coloquei para vocês vão estar envolvidas. Vocês terão vontade de comer determinados alimentos, vocês vão ter convívio com outras pessoas, vão ter comemorações que vão ter comidas envolvidas. E como que vai ser o seu comportamento nesses momentos, né? Então, o equilíbrio tem que estar presente em todos esses momentos e vocês entenderem que a nutrição, a alimentação, ela envolve vários aspectos e é preciso ter controle e equilíbrio nas nossas escolhas, certo? Porém, pessoal, o que a gente tem visto é que a alimentação, ela tem sido divulgada de uma forma muito ruim, né? Então, a gente vê vários convites de espaços de alimentação saudável, mas que preconizam uma alimentação monótona, uma alimentação à base de líquidos, né, que não vai trazer nenhum prazer, nenhuma sensação de conforto para a pessoa que está ingerindo. Simplesmente trazendo como objetivo a questão de gerar emagrecimento, tá? E aqueles outros aspectos que eu coloquei para você, né? Então a gente tem tido alimentação única e exclusivamente pensada para mudança da composição corporal e a gente não pode pensar só isso. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho para vocês do porquê. E para a gente conseguir mudar essa perspectiva, é importante a gente entender a educação nutricional. É a gente entender a alimentação como, né, equilíbrio entre momentos que você vai ter uma alimentação saudável e momentos que talvez você vai comer um alimento que não seja tão saudável. Porém, você vai ter controle daquilo que você come e entender que aquilo, né, um pouquinho que você comeu de um chocolate, não vai alterar o seu processo de emagrecimento, tá? Desde que, claro, você tenha controle. A educação nutricional é também você entender a alimentação como uma parte da qualidade de vida, né? Parte de uma vida saudável, né? Então, ter a alimentação como um autocuidado para você, né? Quando a gente pensa em autocuidado, a gente vai entender que não devemos colocar alimentos, né, coisas que não fazem bem para a nossa saúde. E a partir daí a gente consegue sim mudar a perspectiva e mudar a forma como a gente acaba encarando a alimentação. Porém, né, a gente tem visto várias coisas na mídia, principalmente, que é totalmente o contrário disso que eu falei para vocês, né? A todo momento a gente é bombardeado de informações, de coisas que acabam
piorando a nossa relação com a comida, né? Então, revistas a todo momento que prometem um emagrecimento rápido, grande, né? E que talvez aquilo que é colocado ali não serve para todas as pessoas, né? E na verdade não serve para a maioria das pessoas. São orientações muito restritivas, sem embasamento científico, mas que chama atenção porque na capa vem a foto de uma mulher magra, né? Aquele padrão de beleza que a gente tem tido hoje em dia. Outra questão, pessoal, é a divulgação de alimentos não saudáveis em clubes esportivos. É uma contradição bem grande, né? Um refrigerante sendo divulgado por uma equipe de futebol, por exemplo, né? A gente tem que ser crítico em relação a essas informações. Então, impulsionando o esporte, mas ao mesmo tempo está impulsionando uma alimentação não saudável. Então, a partir do momento que a gente entende essas questões, a gente começa a ser mais crítico também naquilo que a gente escolhe comer, tá? As crianças são extremamente bombardeadas de informações. Então, vai ao supermercado, tem uma seção toda colorida, né, que chama a atenção da criança para que ela desperte a vontade daquele alimento. E nós, enquanto adultos, às vezes até incentivamos, né, que essa criança busque por esses alimentos, porque nós mesmos acabamos escolhendo por eles, tá? Então, temos que ser muito críticos em relação a essas informações. E principalmente o paciente pós-bariátrico. Por quê? Tudo isso que eu falei para vocês vai continuar existindo da mesma forma, né? Não vai parar de ter propaganda de alimentos, né? De sanduíche, de fast food, de refrigerante. Porém, nós temos que ser críticos em relação às escolhas que nós estamos fazendo, né? E aí, a partir de então, ter escolhas melhores e entender o porquê disso, né? E aí, volta aquela questão da educação nutricional. A partir do momento que você entende o motivo pelo qual você precisa daquela alimentação, isso se torna muito mais tranquilo. E aí, pessoal, para que a gente consiga mudar o nosso comportamento, a gente tem que entender os vários aspectos que estão envolvidos nas nossas escolhas alimentares, na nossa dieta, tá? Não é simplesmente eu gostar ou não de determinado alimento, eu saber que aquele alimento é saudável ou não é saudável, né? Então, tem fatores tanto individuais quanto externos que influenciam nas nossas escolhas, né? Então, fatores psíquicos. Quando a gente está estressado, está ansioso, está nervoso, a gente passa a ter escolhas diferentes de determinados alimentos, né? As questões afetivas também estão envolvidas, as questões orgânicas. Então, por exemplo, se o seu corpo está com a deficiência de algum nutriente, muito provavelmente você vai despertar a necessidade de comer determinado alimento. Algumas doenças vão restringir ou não o consumo de determinados alimentos. Então, isso também vai influenciar na nossa dieta. Assim como as questões externas, né? Então, os padrões familiares, o acesso ao alimento. Então, tem pessoas que têm um acesso muito grande, outras muito limitado, né? Os padrões sociais também. Tudo isso vai interferir no nosso comportamento alimentar e na nossa dieta. E aí, pessoal, eu venho até reforçar com vocês um dos padrões mais importantes, que é a influência familiar, né? Então, é muito importante que após a cirurgia bariátrica, a família se envolva nesse processo, né? Porque é muito difícil para o paciente que fez a cirurgia, que está em um processo de uma restrição maior alimentar, conviver com outras pessoas que estão comendo qualquer coisa, né? Não mudaram o seu padrão alimentar. Então, é extremamente importante que a família se envolva nesse processo também. Isso vai, com certeza, se tornar muito mais fácil os resultados, né? Os resultados vão ser muito mais positivos com o envolvimento da família, tá? Então, envolva a família nesse processo, passe as informações, porque a informação é essencial para que a pessoa entenda o motivo da mudança, ok? E aí, pessoal, quero fazer uma outra perguntinha para vocês. Como é que está a sua relação com a comida? Você tem comido para preencher o quê? Né? A gente precisa fazer essa reflexão, não só para o paciente bariátrico, mas todos nós deveríamos fazer essa pergunta, né? Por que a gente tem se alimentado?
No processo de emagrecimento, pessoal, o ideal é que a gente coma quando a gente tem fome, a fome física, aquela que nos dá sinais físicos, né? O estômago ronca, a gente sente dor de cabeça, desânimo. Porém, o que tem acontecido com a maioria das pessoas, principalmente no momento, né, difícil que a gente tem passado, é que a gente está comendo para preencher algum vazio interior, tá? E aí, pessoal, esse vazio interior, ele não vai ser preenchido com a comida, tá? Tem outros aspectos muito maiores relacionados. E se você não tratar esse aspecto, dificilmente você vai conseguir mudar o seu comportamento alimentar, tá? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso e trouxe algumas dicas para vocês de como entender esse processo, entender o que você está querendo preencher, entender como é que está a sua alimentação com a comida. Então são dicas muito fáceis e que eu quero que vocês comecem a refletir agora, tá? Porque para a cirurgia é interessante que vocês façam mudanças antes mesmo de operar, tá? Porque são várias mudanças que vão acontecer. Se vocês deixarem para fazer tudo depois, é muito mais difícil. É muito mais fácil a gente caminhar um passinho de cada vez do que a gente correr, né, para chegar no objetivo. Então, se a gente começar mudanças graduais, isso vai ser muito mais tranquilo e muito mais leve esse processo. Então, vamos para as dicas, pessoal. Primeira coisa, pessoal, ter uma autoavaliação e autocontrole. Então, você tem que ser o protagonista da mudança, tá? Não coloque a responsabilidade de mudar a alimentação, do emagrecimento, de bons resultados para a cirurgia no seu esposo, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, ou no médico, ou no nutricionista. Eles estão aqui para te auxiliar, mas eles não vão poder fazer nada por você, tá? O nutricionista pode te entregar um cardápio exatamente para a sua necessidade. Porém, se você não colocar em prática, se você simplesmente pegar aquele papel e colocar na gaveta, nada vai mudar, tá? Então, você tem que ser o protagonista, tá? Você é o responsável pelas mudanças, pelos processos e pelos fracassos também. É importante, pessoal, para essa questão, ter conhecimento, né, do porquê que aquilo está acontecendo, porquê que aquilo foi orientado para você, porquê que a alimentação saudável e equilibrada é tão importante nesse processo, né? Com esse conhecimento, se torna muito mais fácil, porque se você não sabe o porquê que o nutricionista te passou determinada dieta, vai falar assim, vou fazer isso aqui não, né? Não sei para que me passaram isso. Então, entender o processo é extremamente importante e auxilia muito na mudança de comportamento. E aí, pessoal, no processo de mudança de hábitos, a gente tem essa escadinha aqui, né? Então, o conhecimento é a base. Então, a partir do momento que você entende a necessidade daquela mudança, você começa a criar estratégias para colocar aquilo em prática, tá? E aí, aos poucos, você vai entendendo como fazer, vai solucionando os problemas que surgem até a manutenção daqueles novos hábitos. Pode ser que em algum momento haja alguma recaída, porém, como você tem conhecimento para aquilo, você vai criar estratégias para retornar no ponto que você parou e modificar alguma coisa caso seja necessário para atingir a manutenção de mudança de hábitos, tá? Então, pessoal, a recaída, ela acontece em qualquer mudança de comportamento, tá? Então, não desistam, não se frustrem com uma recaída, tá? Isso serve, inclusive, para a gente entender que nós somos humanos, que a gente erra e que a gente precisa criar novas estratégias, mudar a forma como a gente estabeleceu lá no começo para ter resultados ainda melhores, ok? Outro ponto importante, pessoal, é que a alimentação ela está muito relacionada às experiências que a gente vive, né? Então a gente associa muito a alimentação com as experiências boas ou ruins, tá? Então, para a mudança de comportamento, é legal que a gente tenha alimentação em perspectivas legais, perspectivas boas, né? Então, se por exemplo, eu não gosto de comer salada, já vou com esse sentimento, é ruim, é chato, eu tô em um ambiente que eu não gosto de estar, dificilmente você vai conseguir mudar esse comportamento de comer salada, tá? Então,
pense a alimentação, todos esses aspectos que vocês precisam modificar, pense eles em momentos bons, né, de convívio familiar, de momentos prazerosos, para que aquela mudança seja realmente mais prazerosa e mais tranquila, ok? Então, a alimentação saudável em um aspecto positivo, ela se torna muito mais prazerosa, tá? E muito mais fácil de que você mude o seu comportamento. Outra questão, pessoal, evitar a alimentação, né, o alimento como recompensa, porque esses alimentos de recompensa, eles se tornam mais desejados, né? Então, por exemplo, eu perdi 10 quilos, eu vou me permitir comer uma barrinha de chocolate, tá? Então, eu sempre me coloco, né, como recompensa um alimento que não seja saudável. E isso, pessoal, pode gerar a longo prazo compulsões alimentares, tá? E aí você vai perder, né, teoricamente perder tudo aquilo que você conseguiu até então por um pedacinho de chocolate, vamos dizer assim, tá? Lembra lá no começo que eu falei para vocês do equilíbrio? Então entendam, pessoal, que vocês podem comer de tudo, tá? O problema é comer de tudo a todo momento, a toda hora, em grandes quantidades, tá? Porém, vocês sabem que vocês podem comer de tudo com moderação, com equilíbrio, tá? Então não usem o alimento como recompensa. Use como recompensa, por exemplo, você se permitir passear com a sua família, fazer alguma atividade em família, algo que você goste de fazer para o seu autocuidado também. Agora, utilizar a alimentação como recompensa, isso vai gerar realmente compulsão e dificultar o processo de emagrecimento. Isso tanto antes da cirurgia bariátrica quanto depois, ok? E aí, pessoal, como que a gente faz, né, para a gente colocar essas questões em prática? Primeira coisa, estabelecer metas realistas, tá? Então, às vezes a pessoa vem com uma expectativa gigante de perda de peso, né, fora da sua realidade, e isso pode ser que a pessoa não atinja aquele objetivo tão grande e se frustre e desista de todo o processo, tá? Então, pessoal, entenda o que pode ser mudado em você. Então, uma pessoa que sempre foi obesa, ela não vai ter o mesmo corpo da modelo que sempre foi super magra, às vezes até desnutrida, né? Entenda a sua compleição óssea, né? Veja como é o corpo dos seus pais. Tudo isso influencia em como o seu corpo vai ficar, tá? Então, pense nesses aspectos para estabelecer as metas que vocês têm, ok? Determine a capacidade de realizar as mudanças e terminar as que já foram propostas. Então, pessoal, não crie aquele mundo de metas, né? Então, crie uma meta, estabeleça as tarefas que você precisa colocar em prática para atingir aquela meta e só depois que você atingiu que você vai colocar uma outra meta maior. Porque se a gente colocar um monte de coisas ao mesmo tempo, o que vai acontecer? A gente vai se perder e a gente não vai conseguir atingir nenhuma, né? Então é muito mais fácil a gente colocar pequenas metas, né? A gente atinge aquela primeira meta, aumenta, até a gente conseguir chegar no objetivo maior, ok? Então, pessoal, é preciso a gente entender todos esses passos para a gente atingir o nosso objetivo, tá? Observar os sinais de fome e saciedade, isso é extremamente importante para o paciente bariátrico. Lembra que eu falei para vocês da questão de comer quando tem fome para o emagrecimento? É preciso que a gente entenda isso. Eu preciso entender quando eu realmente estou com fome, ou quando eu estou ansiosa, ou quando eu estou com sede. Então é importante que vocês façam essa reflexão antes mesmo da cirurgia, tá? Porque é muito mais fácil vocês entenderem isso agora do que deixar para depois, certo? Veja a comida como uma fonte de autocuidado, né? Então, quando a gente entende isso, que a comida é algo que vai nos trazer um cuidado, a gente acaba evitando alimentos que a gente sabe que não são legais, né? Se eu sei que o refrigerante vai me trazer um monte de coisas ruins, um monte de prejuízos, né? Não vai cuidar de mim, eu dificilmente vou fazer o uso daquele produto, tá? Então, entender a alimentação como fonte de autocuidado é extremamente importante. E tenha autorresponsabilidade sobre a sua alimentação, que é o que eu falei anteriormente para vocês, né? Vocês são responsáveis pelas escolhas que vocês fazem
Vocês são responsáveis por aquilo que vocês comem, que vocês colocam no prato, a forma como vocês mastigam o alimento. Quem mais é responsável por isso? Para a questão de vocês aprenderem a definir a fome, se vocês realmente estão com uma fome real, é esse odômetro da fome aqui que eu trouxe para vocês. Não sei se vai enxergar bem, mas é sempre vocês avaliarem a fome de vocês de 0 a 10, tá? O ideal é que a gente faça a refeição quando a nossa fome está ali entre 4 e 6, tá? Por quê? Se a gente come quando a fome está a 0, sinal de que, né, não precisa de comer, o seu organismo não precisa de alimentos naquele momento. E se eu deixo chegar a fome ao 10, eu tô, né, morrendo de fome, como se diz, e isso vai fazer com que às vezes eu exagere no consumo alimentar. Então, quando a fome está ali intermediária, eu consigo ter mais controle do quanto eu vou comer, eu consigo ter mais atenção ao que eu estou comendo, e isso vai facilitar muito o meu processo de emagrecimento, certo? E conseguir equilibrar as minhas escolhas também. Outras questões, pessoal, praticar atenção plena durante a refeição. Então, muitas das vezes a gente come trabalhando, a gente come assistindo televisão, vendo aquele monte de notícias ruins na televisão, e a gente não dá atenção para aquilo que a gente está comendo. Lembra que eu falei para vocês do ponto de experiências positivas enquanto a gente come? Se a gente está comendo, vendo jornal, um monte de notícias ruins, a gente vai associar aquele alimento saudável a coisas boas ou coisas ruins, tá? Então, reflitam sobre isso. Mastigue, pessoal. A mastigação ela é importantíssima para o processo de saciedade, tá? Então, sente a mesa, sinta o sabor do alimento, coloque pouca comida na boca por garfada, descanse os talheres enquanto você mastiga. Então, sinta realmente aquilo que vocês estão comendo, quais as sensações que aquilo traz para você. Observe o seu sinal de saciedade, tá? Então, se você já se saciou, por que você vai comer mais? Só porque está no prato? Não, aos poucos você vai entendendo o quanto realmente o seu corpo precisa e aí você vai começar a colocar menos comida. Mas se sobrou um pouquinho de comida no prato, guarda, depois mais tarde come, tá? Não force o seu estômago com excesso de alimentos que talvez não seja necessário naquele momento, tá? E a mastigação é muito importante para isso. Evite o sentimento de culpa caso não consiga seguir o que foi projetado, tá? Porque o sentimento de culpa, pessoal, traz frustração e a frustração nos faz procurar por alimentos que sejam muito palatáveis, como os doces, as gorduras, tá? Então é importante que vocês evitem esse sentimento de culpa. E caso aconteça, né, algo que não ocorreu como vocês queriam que acontecesse, revise e tente novamente. Não desista, né? O que a gente faz é o que não deu certo mesmo, vou deixar pra lá. Não, tá? Vocês têm que ter, isso tem que ser mais um motivo para vocês continuarem o processo, rever aquilo que não deu certo, certo? Evite, pessoal, ter como único foco da mudança os aspectos estéticos, tá? Porque como eu falei para vocês, as referências estéticas que nós temos são, às vezes, inatingíveis, né? Até porque tem muito Photoshop, tem muita mudança nas fotos que a gente vê nas revistas. Então, os padrões estéticos são muito exigentes. E, às vezes, a gente não consegue atingir aquilo, tá? E quando a gente tem como motivador algo que não seja só estético, se torna muito mais fácil, porque o estético, às vezes, demora muito a chegar. E essa demora, às vezes, gera uma frustração e a pessoa acaba desistindo. Agora, quando você tem como motivo do emagrecimento, por exemplo, melhorar sua disposição, melhorar seus exames, controlar o diabetes, por exemplo, isso faz com que você tenha uma motivação a mais, tá? Porque aquilo vai acontecer de uma forma mais rápida, tá? Essa mudança em relação à saúde e disposição vai acontecer de uma forma mais rápida, tá? Então, o fator estético não deve ser o primordial. Ele pode existir? Com certeza, né? Claro que a gente sempre pensa também na questão estética, mas ela não deve ser o único motivo e o primeiro motivo, certo? E evite se alimentar puramente para satisfazer algum sentimento. Isso pode acontecer, pessoal? Com certeza. Equilíbrio, lembra da palavrinha-chave, né? Equilíbrio.
mas o único motivador de se alimentar não deve ser o sentimento. O principal deve ser a fome, tá bom? E aí, pessoal, uma dica para vocês terem controle em relação a essa questão do sentimento é vocês refletirem sempre antes da alimentação do porquê que você está comendo, se você realmente está com fome naquele momento. Se a resposta for não, você vai se questionar o que você está sentindo, tá? Então, por exemplo, eu não estou com fome agora, mas eu estou me sentindo estressada, tá? Então, o estresse é o sentimento que está presente ali, que está me despertando a vontade de comer. O que eu posso fazer para amenizar esse estresse? Eu posso dar uma caminhada, eu posso ligar para um familiar, para um amigo, eu posso ler, eu posso assistir um filme para amenizar o estresse e eu não acabar não procurando o alimento como uma forma de me refugiar aí desse problema, tá? Porque se a gente todas as vezes começar a comer por esse sentimento, daqui a pouco a gente não sabe nem mais diferenciar o que é fome e o que é apenas vontade de comer. Outro ponto importante, pessoal, é sempre praticar os reforços positivos, né? Saiba enxergar as pequenas mudanças, tá? Então, não fique focado só naquela perda de peso gigante. Se você perdeu 1 quilo, comemore isso. Se você conseguiu mudar um hábito, se você tomou um pouquinho mais de água no dia, por exemplo, comemore isso, tá? Isso vai te gerar impulso para você continuar com as mudanças. Então, comemore sempre as pequenas conquistas, as pequenas mudanças, tá? Pare de pensar os alimentos como vilões ou mocinhos, como pode ou não pode, tá? É tudo questão de equilíbrio, como eu falei para vocês, tá? E lembrem que nenhum alimento isoladamente vai fazer você ganhar ou perder peso, melhorar ou não a sua saúde. Essas mudanças, elas acontecem por um conjunto de coisas, pelo conjunto de refeições que você faz ao longo dos dias, né? Ao longo dos meses, dos anos. Não é um alimento exclusivo que vai gerar alguma alteração de peso ou alguma alteração na sua saúde, ok? E busque outras atividades que lhe dê prazer, porque com isso, pessoal, vocês vão diminuir aquela necessidade de comer por sentimento, tá? Então busque outras coisas que vocês gostem de fazer. Faça uma lista de coisas que te deem prazer, que você goste, que você, para tudo que for necessário para fazer aquilo, tá? Isso vai ajudar bastante também na mudança de comportamento. E aí, pessoal, a gente falou muito dessa parte comportamental, né? Mas eu sei que existem muitas dúvidas de como que vai ser a alimentação no pós-bariátrico. Então eu trouxe aqui para vocês como é que fica a dieta naquela primeira fase ali, né, nos primeiros 6 meses após a cirurgia, que é um momento um pouco mais difícil, né, com mais restrições. Então eu trouxe aqui para vocês um esboço. O que eu quero reforçar? Cada clínica ela tem um protocolo, tá? Então pode ser que a clínica que você está fazendo o tratamento tenha alguma coisa diferente, tá? Mas isso aqui é o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica preconiza e aí vocês podem até ter acesso no site da sociedade, avaliar, e é importante que vocês façam isso para conhecer como que vai ser esse processo, né? Lembra lá do conhecimento? O conhecimento é essencial para a mudança de comportamento, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira semana da cirurgia, você faz a cirurgia hoje. Pelo menos 3 dias antes da cirurgia, você vai precisar de uma dieta líquida, tá? Para quê? Para fazer uma limpeza gastrointestinal. Precisa de uma dieta que não gere resíduos, que a gente fala, tá? Para que o seu trato gastrointestinal esteja limpo, para passar pelo processo cirúrgico, certo? Fiz a cirurgia, vou ficar 24 horas sem me alimentar, em jejum, tá? Por conta processo, né, cirúrgico, né, às vezes pode gerar dor se alimentar, então precisa desse descanso aí. 24 horas depois, a gente começa com a chamada dieta líquida clara. O que é isso, pessoal? Somente líquidos claros, então água de coco, chá, gelatina, tá? Tudo isento de açúcar. Normalmente, a dieta começa com 50 ml, tá? Mas jamais vocês vão conseguir virar esses 50 ml, tomar 50 ml de uma vez. Vocês vão tomar de golinho em golinho. Às vezes vai demorar cerca de 15 a 20 minutos para tomar 50 ml de um líquido, mas é assim mesmo, tá bom?
Na segunda semana, até mais ou menos a quarta semana, isso pode variar, a gente inicia com a dieta líquida completa. O que é isso? Já começa a incluir outros líquidos, como os sucos coados, né? Sempre lembrar disso. O leite de soja, por exemplo, o suplemento proteico. E o volume também começa a aumentar, de acordo com a tolerância individual. Normalmente, até a quarta semana, a gente consegue chegar aos 200 ml de líquidos por refeição, ok? E lembrando sempre da isenção de açúcar, tá? Então, nenhum desses líquidos que vocês forem tomar, tanto o chá quanto o suco, nenhum com adição de açúcar, ok? No primeiro mês, pessoal, a gente começa com a dieta pastosa. O que é essa dieta? É aquela de consistência de purê, consistência de papinha de bebê. O objetivo dela é retreinar, né, começar a voltar à mastigação. Então, vai ter que mastigar a papinha, não tem jeito. Esse é um processo que a gente precisa passar para a gente treinar novamente a questão da mastigação, tá, pessoal? E aqui nessa fase entram os purês dos vegetais e entra também já o ovo mexido, ok? Fica mais ou menos um mês nessa dieta pastosa e aí depois nós passamos para a dieta branda. O que é a dieta branda? Já tem os pedacinhos, porém pedaços macios, né? Então, todos os legumes muito bem cozidos, as frutas macias, já entra o caldo do feijão, arroz papa, e aqui a gente também começa com o leite, porém o leite desnatado, ok? Além de todos os alimentos que são permitidos nas fases anteriores. No terceiro mês, a dieta já pode ser de consistência normal, que é a consistência dos alimentos que você come hoje, porém com algumas restrições, né? Sem doces, sem açúcares em geral, bebida alcoólica e alimentos gordurosos, porque podem afetar o processo de recuperação da cirurgia, certo? No quarto mês, em geral, se correr tudo bem, se a sua tolerância for boa, já passa para dieta livre, tá? Sempre respeitando a capacidade gástrica, essa dieta ela deve ser hiperproteica, hipocalórica e normoglicídica. O que é isso, pessoal? A base da alimentação do paciente pós-bariátrico é a proteína. Então, em todas as refeições deve haver uma proteína, tá? E uma baixa quantidade de carboidratos, uma baixa quantidade calórica, tá? Então, eu até sempre falo para os pacientes assim, quando for fazer uma refeição, por exemplo, o almoço, comece a refeição pela proteína, tá? Porque às vezes nem vai caber mais nada, mas você pelo menos comeu aquilo que é mais importante para você nesse momento, que é a proteína, ok? E, pessoal, lembrando que na maioria dos casos de pacientes bariátricos é necessária a suplementação vitamínica, tá? Principalmente na técnica bypass. Então, se for orientado para você, faça o uso para não ter nenhum tipo de problema, ok? E aí, pessoal, eu falei para vocês que nos 4 primeiros meses tem algumas restrições alimentares, né? Dentre essas restrições estão os chás escuros e o café, pimenta, hortelã, suco industrializado em pó e de caixinha também, os condimentos, esses temperos prontos que nós temos no mercado, leites e derivados integrais, o açúcar e a bebida alcoólica. Então, nos 4 primeiros meses é proibido o consumo desses alimentos, porque eles são muito irritantes gástricos e isso pode dificultar a recuperação da cirurgia, tá? Existem também, pessoal, alguns alimentos que não podem ser consumidos após a cirurgia nunca mais, porque podem causar obstrução do trato gastrointestinal, tá? Quais são esses alimentos? O coco, a casca da uva da jabuticaba e o bagaço da laranja e da mexerica, tá? Então, o suco da laranja pode fazer, o suco da mexerica pode fazer, mas não pode comer o bagaço, tá bom? Então, fique atento a isso. Busquem informações, pessoal, porque aí com certeza vocês vão ter muito mais argumentos para trabalhar com o médico, com os profissionais que vão te acompanhar, e o processo vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo a partir do momento que você tem conhecimento para isso, ok? E é isso, pessoal, só quero deixar uma frase aqui sobre a questão da mudança de hábitos para vocês refletirem. A frase é a seguinte: um hábito não pode ser jogado pela janela, ele deve ser conduzido cuidadosamente degrau por degrau.
que eu quero dizer com isso, pessoal? Não adianta deixar para fazer todas as mudanças após a bariátrica. É preciso que vocês entendam a necessidade da mudança desde agora e comecem esse processo de modificação de hábitos para que as coisas fiquem mais fácil e que elas sejam permanentes, ok? Muito obrigada, pessoal!